Olá, vamos resolver alguns exercícios aí sobre equilíbrios aquosos? Vamos lá? Então, vamos para esse primeiro aqui, ó. Considere as seguintes características de um suco de limão. Então tá aqui. pH 2, suco de limão fresco, teor de vitamina C, aqui, 80 miligramas de ácido ascórbico para cada 100 ml. Daí ele vai preparar uma limonada, tá? Com a diluição de um copo, 200 ml desse suco em água, até completar um volume de 2 litros. Considera no suco de limão fresco, aqui, ó, os dados estão aqui. Calcular a porcentagem da vitamina C em massa volume e em mol por litro desse cara aí. Então vamos lá para o nosso caderno fazer essas contas aí para a gente. Então o que a gente tem? A primeira é pegar e calcular a porcentagem massa volume. A gente tem que lembrar que as unidades têm que ser compatíveis. Então, se eu escolher grama para massa, eu tenho que usar volume em ml. Mas como é porcentagem, foca no CML, que já está pronto aqui. É só passar a massa da vitamina C, porque esse daqui é 80 miligramas, né, para grama. Então, vou pegar isso daqui, 80 vezes 10 a menos 3 gramas, para o quê? Para 100 ml, né? E aí é só manipular esse 80 vezes 10 a menos 3, que a gente sabe que dá 0,08 gramas para 100 ml aí. Perfeito. Né? O que a gente tem aqui, ó. Tá? Então, a porcentagem massa 0,08%. Primeira etapa concluída aí. Agora, concentração em mol por litro depende da massa molar, C6H8O6, sendo que o carbono aqui é 12, hidrogênio é dado 1,01, oxigênio 16. Certo? Então temos que somar tudo isso. 6 vezes 12, mais 8 vezes 1,01, mais 6 vezes 16 aí pra gente. Essa massa molar dá 176 aí, 176,08 grama por mol. Então, por quê? Por que isso é importante? Para a gente calcular o número de mols, né? A gente teve aqui, ó, 0,08 em 100 ml. Mas eu posso escrever 0,8 gramas, multiplico por 10 dos dois lados, porque daí eu já tenho 1000 ml, né? E, portanto, em 1 litro. Então, é passar esse 0,8 gramas para mol. 1 mol, 176,08, né? Gramas aqui. Então, N igual a 0,8 dividido por 176,08. Fazendo essa continha, nós temos o valor de número de mols em 1 litro. A conta dá 0,005 5 não, 454 mol. Isso daqui vai dar para a gente uma concentração de ácido ascórbico de 4,54 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, que é a segunda parte do nosso problema. E a gente agora vai emendar para o item B. Então, no item B, nós lemos o seguinte. Aqui, vamos voltar aqui para o item B. Então, no item B, nós temos. Vamos esperar sair essa coisa. Calcule a concentração de H+ no limão fresco. Então, no pH 2. Então, no limão fresco para pH 2, esse daqui é muito tranquilo. Porque para pH 2, a gente tem. É só fazer o inverso. O que a gente sabe? Que é menos log, pH é menos log, na base 10 da concentração de H+. Isso daqui tem que dar 2. Só que aqui é base 10. Então, propriedade de Lewis, 10 elevado a 2. Então, menos log de H+,
Desculpa. Então, a gente vai ter aqui só reescrevendo, usando, então vai ser, vamos passar o menos 2 para o outro lado, né? Então, vai ser log de h mais igual a menos 2, base 10 aqui, então o h mais vai ser 10 elevado a menos 2 mol por litro. Ok? Então, primeira parte do B, feito. E a outra pergunta que ele faz para a gente aqui, ó, é calcular o pH da limonada preparada com esse suco. Então, vamos lembrar que a limonada preparada por esse suco é através de uma diluição de um copo de 200 ml, né, até completar 2 litros. Então, vamos lá escrever isso daí, né? Então, numa diluição, lembrando você, né, nós temos a seguinte, a gente pode escrever MIVI igual a MFVF, porque a gente só mexe com a quantidade de solvente, né? Importante falar que o volume inicial aqui que ele falou para a gente é de 200 ml, um copo de 200 ml de suco puro. E 200 ml de suco puro, né? Nós temos o seguinte, nós temos com pH 2, né? E a gente vai até 2 litros. Então, ó, vamos pegar, a gente acabou de calcular a concentração de H+, mol por litro aqui, ó, certo? O volume final é de 2.000 ml. 2.000 ml aqui, ó. Para determinar o pH final, eu tenho que saber a concentração final de H+. Então, vamos fazer essa conta, ó. 10 a menos 2 mol por litro, 200 ml, concentração final de H+, depois da diluição aí para preparar a limonada. O ml de um lado corta com o ml do outro. Então, a concentração molar final é o quê? 200 vezes 10 a menos 2 dividido por 2.000. Então, corta, vai dar 1 sobre 10, com 10 a menos 2, concentração final vai dar aqui 10 a menos 3 mol por litro. Logo, o pH desse sistema final, ora, pH de 10 a menos 3, né? Menos log de 10 a menos 3, cai o menos 3 para frente, com menos fica mais. Log de 10 na base 10 é 1, então pH 3 aqui, tá? Ou você vem aqui com a mão aqui apagando todo 10 e um menos para achar o pH 3 final do sistema. Então esse exercício da Unifesp aí de pH. Vamos para o próximo. Nesse exercício ele fala assim, o fluoreto de hidrogênio apresenta-se em solução aquosa como líquido incolor, fumegante e de odor penetrante. É usado na produção de gasolina de alta octanagem, agrotóxicos, detergentes, teflon, blá, blá, blá. Interessante as aplicações, mas não é o que a gente quer. Ele tem esse equilíbrio aqui, né? E sabe-se que o fluoreto de hidrogênio é um ácido fraco, pois de 100 moléculas, somente 3 se ionizarão. O que é isso? De 3, somente 3 se ionizam. Isso daí é o alfa, é o grau de ionização desse sistema. Sendo assim, o pH de uma solução de 0,1 mol será quanto? E ele dá um log aí, né? Interessante. Então, vamos lá fazer esse cara aí, né? Então, vamos lá. Então, nessa questão, o que a gente tem? A gente tem a ideia aqui, ó, fundamental de que você tem o HF, tá? É a água, e aí vai ter o H3O+, aqui, mais o F-. Se ele quer o pH, a gente está interessado na menos log, na base 10, da concentração do H3O+. Tá? Que é a mesma coisa que o H+, a gente só omite a água. Então, o que acontece? Eu preparei a solução assim, com 0,1 mol por litro. 1 litro, tem 0,1 mol aqui. Aqui 0,1
é que a água não importa para o equilíbrio aqui nesse caso, né? Ele não entra na expressão da constante de equilíbrio, etc. Só que quando ele fala que 3 moléculas se ionizam em 100, a gente sabe que o alfa desse sistema é zero, zero não, desculpa, eita, é 3%. Então a gente vai calcular 3% desse 0,1 que vai ionizar. 3%, que é 0,03. Isso é 3% de 0,1 mol. E vai formar 0,03 vezes 0,1 mol desse cara aqui, que é o que me importa. Eu não vou continuar. Porque no equilíbrio eu vou ter 0,03 vezes 0,1 mol desse cara. O pH é calculado no equilíbrio aqui. Ou simplesmente você podia ter feito que a concentração de H3O+, é alfa vezes a concentração molar inicial, ou seja, 3% vezes 0,1. Tanto faz. Ó, chegamos no mesmo lugar, tá bom? Então vamos lá, concentração de H+, vai ser 3 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 1. Ou seja, 3 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E a gente tem que calcular o log disso daí. Então, o pH vai ser menos o log de 3 vezes 10 a menos 3. Então, vai ser menos log de 3 menos log de 10 a menos 3. Agora, log de 3 foi dado no enunciado, é meio. Então, menos meio. Aqui. E aqui, 10, log de 10 a menos 3. Vai dar menos 3 com menos aqui, mais 3. Então, o pH desse sistema aqui, 2,5 aí pra gente. Tá? Que é o pH desse sistema aí. Certinho? Então, essa é a questão que vai trazer aí o pH de uma solução aí de fluoreto de hidrogênio que vai virar ácido fluorídrico. Certinho? Vamos para a próxima questão aí. A próxima questão traz essa questão do ímã. Determine a massa de hidrogênio ionizado em 1 litro de solução 0,1 molar de ácido monoprótico com hidrogênio em água com constante de ionização 1,69 vezes 10 a menos 3 AI. Então, estamos com os dados aqui, né? Ácido monoprótico, um hidrogênio ionizado, fiz a ionização H+, mais A-, concentração inicial aqui, 0,1 mol por litro, que nem você tem aqui, tá? Estamos em 1 litro, e o Ka dessa ionização, desse ácido é 1,69 vezes 10 a menos 3. Nós queremos a massa, então vamos seguir aqui o protocolo geral, que é a palavra da moda, né? O protocolo. Então, no início, em 1 litro, eu tenho 0,1 mol, não tenho nada em nada. No quanto que reage? Não sei. X. Xmol, Xmol e Xmol. Produz aí Xmol de H+, Xmol de A- e consome Xmol desse cara. Então, no equilíbrio eu tenho 0,1 menos X, X e X. Certinho? Então, isso é importante. Agora, vamos lá, o Ka vai ser concentração de H+, vezes concentração de A- sobre concentração de HA. Muito bem. Então, o que nós teremos aqui? Ó? Nós teremos que isso daqui é 1,69 vezes 10 a menos 3, é uma constante baixa. Então, vamos colocar x e x aqui dos produtos, e 0,1 menos x. Só que por ser uma constante baixa, vamos ignorar esse x. Né? É um ácido fraco, então vou ignorar. Eu vou ter, então, x² igual a 1,69 vezes 10 a menos 4. Lembra que você pode ignorar porque é 0,1 menos um número pequenininho. E esse 10 a menos 4 veio do 10 a menos 1, que é o 0,1 aqui. Vamos extrair a raiz disso daqui. Raiz de 1,69
Raiz de 10 a menos 4, 10 a menos 2 aí. Isso daqui vai sair em mol. Certinho? Então, muito bem. Agora, vamos fazer a raiz de 1,60. Raiz de 1,69, a gente sabe que é 1,3, né? Então, 1,3 vezes 10 a menos 2 mol aí, tá? Isso a gente está em 1 litro. Muito bem. Se você quisesse o pH disso daqui, você calcularia menos log dessa coisa aqui, tá? Eu não sei quanto que é menos log de 1,3, mas daria para calcular o pH. Você tem aí uma tabela de log ou simplesmente uma calculadora, né? Agora, vamos a calcular a massa. A massa de hidrogênio vai ser o seguinte. Qual que é a massa que está relacionada com essa quantidade aqui? A gente sabe que 1 mol tem 1 grama aqui, né? Então, a massa vai ser 1,3 vezes 10 a menos 2 gramas, que é o que o IME pediu aí pra gente nessa questão. Beleza? Então é isso, né? A gente relacionou aí mais uma questão de equilíbrio químico com com constante de ionização, tudo mais. E espero que vocês tenham entendido, tenham gostado aí desses exercícios. Grande abraço e a gente se vê na próxima.